Oi, gente. Políticos de 16 partidos estão participando do evento Direito Já, em São Paulo. E como vocês vão ver nesse vídeo, esse evento não é um evento exatamente da oposição, mas é um evento de defesa da democracia, dos valores democráticos, da Constituição, da República, de valores republicanos. Então não é um evento que está definindo uma agenda, como a gente defende aqui no canal, uma agenda de esquerda, pró-trabalho, progressista. Ele não tem essas características. Mas é um evento que tem sua importância e eu espero que no futuro aconteçam eventos mais conectados com a formação de uma agenda mínima do campo progressista, do campo de esquerda, pró-trabalho, para desenvolver. Mas vamos falar desse evento que está acontecendo e fica na torcida para que outros eventos aconteçam com essas outras características que eu posso até comentar nesse vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos em que em breve provavelmente nós teremos um grande especialista em questão tributária para falar sobre isso, então vai ser bem legal. E o Filosofia Popular normalmente acontece às sextas-feiras, falando de filmes, jogos, quadrinhos, videogames e outros produtos culturais, música, enfim. Então vamos a esse evento. Né? Em manifesto, os organizadores dizem que compactuam com o sentimento de desesperança e descrédito nas instituições e valores democráticos, cujas respostas devem ser encontradas no exercício da política e jamais na sua negação. Há um receio do autoritarismo, né, por trás disso. Né? Muitas lideranças importantes estiveram lá, Flávio Dino, Ciro Gomes, enfim, Márcio França, ex-candidato do PSB ao governo de São Paulo. Vamos lá. Os políticos que participaram do evento são dos seguintes partidos: PSDB, PT, PCdoB, PDT, DEM, PSB, PR, Rede, Podemos, PSOL, PROS, PPS, PSD, Cidadania e PV. Como se vê, não é um evento da esquerda, não é um evento que o DEM, tá? Não é um evento da esquerda, né? Em manifesto, embora tenham muitos partidos identificados com a esquerda, você vê partidos mais à direita participando do evento, que estão tentando se colocar como partidos que apoiam a democracia. Até que ponto eles vão ou não vão fazer isso, a gente vai estar sempre examinando, porque existem dúvidas. Mas, enfim. Em manifesto divulgado pelos organizadores e assinado pelo jurista Paulo Serrano, os participantes dizem que compactuam com o sentimento de desesperança e descrédito nas instituições e valores democráticos, mas que cujas respostas devem ser encontradas no exercício da política e jamais na sua negação. O evento foi criado pelo sociólogo Fernando Guimarães, em um grupo de conversas via celular. O Direito Já é um espaço de diálogo, de convergência em torno da defesa da democracia, como eu disse, né? E acaba suprindo lacunas importantes que existem hoje, inclusive no Congresso, disse Guimarães no documento. Os organizadores afirmam que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos uma explosiva combinação de crises econômicas, fiscais, éticas e de representatividade. Aqui é absolutamente verdadeiro. Há uma crise econômica, há uma crise fiscal, há uma crise ética e há uma crise de representatividade. Concordo. A avaliação eu concordo. Né? Quero ver se eu concordo com o prognóstico, né? Assim, o que eles querem fazer também. Né? Não apenas o que eles avaliam em relação ao passado, mas a projeção de futuro, né? E o que eles defendem. Né? Segundo eles, isso fez surgir um grupo político com discurso vazio, religiosamente fundamentalista, de ataque às instituições e segmentos sociais, ao atacar a complexidade dos processos políticos e social do país. De quem eles estão falando? Do bolsonarismo. Quem é o discurso vazio, religiosamente fundamentalista, de ataque às instituições? É o bolsonarismo, né? Ou neofascismo brasileiro, chame como quiser. O documento sugere um momento de união e vigilância constante. É preciso que as forças democráticas, olha a palavra democracia de novo, do país superem suas diferenças programáticas e estejam conectadas e engajadas em torno de uma pauta comum: a defesa irrevogável da democracia, das instituições da República e dos direitos conquistados pela população brasileira. Ou seja, o evento ele revela esse temor de uma ascensão autoritária e o temor que o bolsonarismo pode representar uma nova onda autoritária no Brasil. É um temor para o futuro. Né? Para o ex-governador de São Paulo, Márcio França,
O encontro serve para não deixar mal conversado, para saber de que lado você está. Não preciso ser teu inimigo para pensar diferente de você. O Brasil não tinha esse hábito, os pensamentos ideológicos. Daqui a 3 a 4 eleições vai sobrar 5 partidos, não só frentes ou alianças para um cenário nas próximas eleições. É uma constatação do obviamente pensar em uma frente de defesa da democracia. Isso deve ser preservado, né? Falou Márcio França. O governador do Maranhão, Flávio Dino, diz que o movimento é uma atitude capaz de alavancar discursos e ideias para que a população se vincule novamente a essa vertente patriótica que conseguiu derrubar a ditadura, fazer a anistia, fazer a constituinte, as diretas, muitas conquistas positivas que vemos aqui reunidas essa noite. Eu considero esse tipo de iniciativa importante, mas eu considero mais importante, e aí eu vou entrar nos detalhes do que eu defendo, né? Uma reunião dos partidos, dos movimentos, das organizações que convergem verdadeiramente nos grandes temas. Por exemplo, da reforma tributária que nós vamos entrar em breve. E qual é a reforma tributária que pessoas de esquerda pró-trabalho devem defender? Na minha opinião. Elas devem defender uma reforma tributária que diminui impostos sobre consumo, diminui impostos sobre produção. Seja ela industrial ou não, mas o setor produtivo deve ter uma redução de impostos. Esses dois setores, a gente deve diminuir a carga tributária. Mas onde é que a carga tributária deve aumentar? Bem, ela deve ganhar uma progressividade em coisas como herança, dividendos e lucros empresariais, lucros dos bancos. Na herança, vale uma ressalva importante, nós temos que arrumar um jeito de diminuir os custos cartoriais, que são altíssimos, criar uma nova política em relação aos custos para advogados, porque os advogados estão verdadeiramente transformando a indústria de inventários em uma indústria de ganhar muito dinheiro, e é um absurdo. Então, acaba que você paga muito mais advogados e a cartório e muito menos impostos. E alguns estados cobram 4%, outros têm o limite em 8% de imposto sobre a herança, só que ele não é progressivo. A progressividade dele é muito curta, na verdade. Ele é progressivo, mas tem uma progressividade muito curta. Ele acaba incidindo em 8% em pessoas com patrimônio de classe média, digamos assim, e incide em 8% em pessoas com patrimônio dos super ricos. Isso é um absurdo. Nós temos que criar uma progressividade para que a classe média passe a pagar em imposto de herança no máximo 4, 5%, ou seja, pagar menos do que tem pago agora, e ao mesmo tempo nós temos que cobrar muito mais impostos na herança de quem vai deixar 10, 20, 30, 40, 50 milhões de reais para os seus descendentes, quem vai deixar 100 milhões de reais para os seus descendentes. Ou seja, tem que ter uma progressividade na herança para a herança cobrar mais de quem vai deixar mais. E o teto para a cobrança para 8% é um absurdo no Brasil, né? Um dos absurdos. E se a gente cobrasse impostos sobre dividendos empresariais, se a gente cobrasse impostos sobre lucro dos bancos alto, se a gente cobrasse impostos progressivos sobre a herança, se a gente criasse uma CPMF, estilo CPMF, progressiva, que taxasse pouco transferências pequenas, mas que fosse crescendo até um ponto em que ela taxasse só de forma relativamente significativa grandes transferências, ou seja, se nós reestruturássemos a tributação para incluir nela muito mais progressividade na renda, nas transferências, na especulação financeira, em todas essas áreas, e a gente diminuísse os impostos no consumo e na produção, qual seria o resultado? Você ia ampliar o consumo das famílias, você ia ampliar a produtividade do país, ampliar a produção, e você ia ter mais recursos, porque a gente é praticamente um paraíso fiscal para os super ricos e para as grandes corporações. Nós íamos ter mais recursos para investir aonde? Investir em educação, investir em saúde, investir em segurança. Paralelamente a outras transformações que precisam acontecer na educação e na saúde. Nós temos que profissionalizar a gestão, nós temos que modificar o foco na saúde, por exemplo, para atenção primária e não especialização. Na educação nós temos que seguir os grandes modelos mundiais, como o modelo finlandês, tanto de financiamento como de prática.
Então tem muita coisa que tem que ser feita, não só na ampliação do financiamento, mas no modelo utilizado. Isso é ponto pacífico, e deve ser ponto pacífico dentro do campo progressista, dentro da esquerda pró-trabalho, enfim. Além disso, nós devemos estimular as cooperativas e expandir a produção cooperada fortemente. Deve ser uma pauta central do campo de esquerda. A ideia é que nós vamos aumentar a produção feita por trabalhadores e que os trabalhadores controlam a produção. E nós devemos utilizar todos os mecanismos do Estado para incentivar isso, quebrar com a simetria de informação para formação de novos negócios administrados por trabalhadores, fortalecer negócios que são administrados democraticamente e criar parâmetros para que a democracia dentro do espaço cooperado exista e sejam respeitados. Eu incluiria isso, inclusive, como uma segunda fase dos direitos do trabalhador, o direito de opinar no espaço de trabalho. Inclusive nas grandes empresas, criar o que foi feito na Alemanha, o fortalecimento do papel do trabalhador nos conselhos administrativos das grandes empresas, que toda grande empresa alemã tem participação dos trabalhadores. Haver um fortalecimento dos sindicatos, com a redução talvez da quantidade de sindicatos e o fortalecimento de sindicatos por categoria, estabelecimento de regras democráticas e facilitar que esses sindicatos se unam em prol de defesa dos interesses dos trabalhadores, da saúde do trabalhador e tudo mais. Quer dizer, existe uma série de questões que a esquerda pode se unir e pode dar força e aí utilizar todos os seus partidos, todos os seus movimentos sociais, utilizar toda a sua força conjunta na internet. Eu até aqui me coloco disponível para a divulgação dessas ideias. Já estou fazendo um pouco nesse vídeo, mas posso fazer muito mais, enfim. Para fazer o quê? Que usando canais no YouTube, usando o YouTube, usando as redes sociais, usando os partidos políticos, revistas, movimentos sociais, a gente consiga levar essa agenda, essas ideias para o maior número de pessoas possíveis e mostrar, olha, não apoie os nossos partidos, os nossos movimentos simplesmente porque nós dizemos para vocês que somos a favor do trabalhador. Não, nós temos uma agenda clara que mostra onde é que a gente defende diminuir imposto, onde é que a gente defende aumentar, por quê, onde é que a gente defende incentivar a produção e por quê. Enfim, uma agenda que explica o que é que nós vamos fazer se um dia voltarmos a ser governo. E queremos ser governo não como fomos no passado. Eu tenho críticas ao PT, vocês sabem disso. Eu tenho críticas ao PDT. Fiz críticas recentemente com a atitude covarde que eu acho que o PDT teve com relação a Tabata Amaral e os outros. Eu tenho críticas ao PSOL. Tem programas do PSOL que são pouco claros em vários aspectos. Então, mas essas críticas, repare, não são críticas querendo destruir o PT, o PDT, o PSOL, não. São críticas para aprimorar, críticas para fazer essa base, ter essa clareza e aí conseguir construir uma alternativa de esquerda pró-trabalho e de uma esquerda progressista que tem valores dentro da democracia e que defende o aprofundamento da democracia, tanto da democracia política como a democracia nos espaços de trabalho. Essa concepção de não defender apenas a democracia formal, mas defender uma democracia substantiva, tem que estar no epicentro dessa nova organização da oposição. Então, embora iniciativas como essa sejam importantes, eu alerto aqui, elas não são suficientes. É fundamental fazer o tipo de organização que eu estou defendendo. E no tipo de organização que eu estou defendendo, o DEM não vai estar, o PSDB, quase em sua totalidade, não vai estar, o PPS não vai estar, quem mais não vai estar? O PSD provavelmente não vai estar, boa parte do PV não vai estar, o Podemos não vai estar, boa parte da rede não vai estar. Eu não acredito que esses partidos vão estar. Talvez algumas pessoas da rede estejam. Talvez algumas pessoas do Cidadania. Não, a Cidadania não vai estar, não. Ninguém. Talvez alguns do PV estejam. Muita gente do PSB eu acho que vai estar. Muita gente do PDT. Muita gente do PCdoB. Muita gente do PT. Muita gente do PSOL. Então a gente... Ou quase a totalidade. Então a gente tem que unir esses partidos com movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, ampliar o máximo que for possível
e buscar em outros partidos, ver se tem um ou outro gato pingado que pode absorver essas ideias, embora eu ache muito difícil, né? Em partidos como o Novo, por exemplo, o que eu estou defendendo aqui é o extremo oposto do que eles defendem, né? Em muitos aspectos. Então nós temos que ter isso para poder construir uma alternativa. Porque quem não constrói alternativa programática, no programa, vai perder eleições no futuro e pior, vai perder a disputa dentro da sociedade. E perdendo a disputa dentro da sociedade, não só se perdem eleições, mas se perde a visão de um projeto civilizatório que aprofunda a democracia. E isso está no epicentro do que eu defendo, gente. Enfim, meu vídeo de hoje foi sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Ou se não puder se tornar apoiador, divulgue nosso material em outras redes e tudo mais. Mas se quiser se tornar apoiador, vai poder dar sugestões. Esse vídeo, por exemplo, teve uma pessoa aqui no nosso grupo, o Wilton Santos, que sugeriu esse tema para o vídeo no grupo de apoiadores, e por isso que eu fiz. Agradeço ao Wilton Santos pela participação constante no grupo de apoiadores e a todos os demais apoiadores que estão constantemente alimentando o canal com ideias para vídeos como esse. Enfim, um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.